Olá pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos em mais uma live. E hoje o assunto dessa live será sobre o intestino estar ali no nosso centro do nosso envelhecimento. E por que nós sabermos sobre o intestino do nosso paciente fará diferença nos tratamentos aqui na Hoff. E vocês devem estar aí se perguntando, mas o que tem a ver o intestino com a pele, com os nossos tratamentos, com os resultados? E eu digo que o nosso intestino está relacionado com tudo, com todo o nosso corpo. Nosso intestino ele tem ligações com todo o nosso corpo. Então, aquele ditado que o intestino é o nosso segundo cérebro, ele é verdadeiro, porque ele tem ligações em todo o nosso corpo. E quando nós temos um desequilíbrio da nossa microbiota, a microbiota são os micro-organismos benéficos e não tão benéficos assim que está lá no nosso intestino. Então, quando se tem um desequilíbrio, seja na quantidade ou na qualidade dessas bactérias, nós vamos ter uma disbiose. E indivíduos com hábitos de consumir muitos alimentos industrializados, processados, açúcares refinados, carboidratos também refinados, gorduras saturadas, ou seja, uma dieta ocidental, ele tem uma maior predisposição para ter essa desbiose, para ter esse desequilíbrio. E é aí que você vai ficar sabendo na anamnese do seu paciente. Por isso que eu sempre digo que na nossa anamnese não é somente nós tirarmos fotos do paciente, fazer algumas perguntinhas básicas. Não, nossa anamnese ela é bem completa. Nós vamos ficar aí de 1 hora, 1 hora e meia conversando, sabendo tudo, praticamente tudo desse paciente. E uma dessas coisas é você saber uma dessas perguntas é o que o seu paciente come, qual horário que ele come, se ele mastiga direito, se ele está comendo ali, assistindo uma televisão, se ele está no celular, se ele está naquela vida frenética de almoçar no carro mesmo. Isso tudo você precisa saber do seu paciente, porque daí lá na frente você vai conseguir orientá-lo de uma melhor forma, como ele muda isso para que ele tenha melhoras na sua vida e consequentemente nos resultados dos tratamentos que ele vai ter. Porque a desbiose, ela já começa no primeiro lugar na nossa boca. Por isso que eu sempre digo que a nossa boca ali é a entrada da portinha da saúde e a portinha da doença. Mas ali na nossa boca, por que eu vou perguntar ao meu paciente se ele mastiga direito, se ele está assistindo televisão? Eu preciso saber disso. Porque na nossa boca, nós temos as glândulas que produzem lisozima. Essa lisozima ele é um componente antimicrobiano produzido ali na cavidade oral para que tenhamos a formação do nosso biofilme. E por isso que quando nós estamos dormindo, nós temos menos produção de lisozima porque nós temos menos salivação. Então esse é o natural. Só que se um paciente de vocês, no meio do dia, ele começa a ter essa burra lingual, é outro exame importante, às vezes, que você pode fazer no seu paciente, é pedir para que ele mostre a língua dele. E se você não tiver um cafezinho ali na recepção, ajudará muito para você não se confundir. Porque quando você tem essa burra lingual ao longo do dia que não é para ter, já é uma dica ali que esse paciente ele está em desequilíbrio e que essa síntese de lisozima não está acontecendo. Então, é a primeira diquinha, se ele mostra a língua para você, tá com aquela saborra, você já sabe que aquele paciente, alguma coisa de errado está acontecendo, ele está em desequilíbrio. Se é um paciente que tem uma afta recorrente, se você é dentista que trabalha ali na parte oral, na parte odontológica, você vai saber se ele tem uma periodontite recorrente, também não é normal. Então, você vai saber que ele tem esse desequilíbrio, aftas recorrente, periodontite, essa saburra lingual. E essa saburra, ela pode ser branca ou amarela. Quando você olha para o seu paciente e ali é uma saburra branca, ela quer dizer que está mais direcionada a uma anormalidade no trato gastrointestinal.
Se é uma saburra amarela, que é uma síndrome quente, ela está associada a uma anormalidade hepática lá no fígado. E isso nós conseguimos ali diagnosticar também nos nossos exames de TGO, TGP e gama-GT, que são parâmetros ali hepáticos. Então, se a pessoa está com isso alterado, está com essa saburra amarela na boca, você já sabe que ele está com essa alteração, com esse desequilíbrio, e dessa maneira você vai conseguir ajudá-lo a melhorar a vida, não somente ali os seus resultados. Lembrando que na harmonização facial, com essa abordagem funcional integrativa, nós vamos estar sempre olhando esse paciente como um todo, não é somente o rosto. E temos a SIBO. A SIBO, ele é um super crescimento bacteriano lá no intestino delgado. Então, ele é uma disbiose quantitativa, vai aumentar o número dessas bactérias. E esse aumento dessas bactérias, ela está associada a diversas doenças no nosso organismo. Por exemplo, no cérebro ele está relacionado ao transtorno do espectro autista, estresse, AVC. Na nossa tireoide também está relacionado ao hipotireoidismo e ao hipertireoidismo. No nosso pulmão, a asma e alergias. No nosso coração, a cardiopatias. No fígado, há doenças do fígado não gorduroso, que hoje em dia é difícil de você pegar um exame de TGO, TGP que esteja alterado, e é uma pessoa que bebe, né? Não, quando você pega esses exames, a gente chama de síndrome do fígado não gorduroso. No estômago, as gastrites. No rim, uma doença renal crônica. Lá no intestino, uma doença celíaca, uma doença inflamatória intestinal, uma síndrome do intestino irritável, um câncer coloidal, que é lá no intestino grosso. No tecido adiposo, uma inflamação, uma obesidade. Em todo o corpo, uma diabetes mellitus, um lúpus, aterosclerose. E na nossa pele, as dermatites atópicas. Então, olha o tanto de doenças que nós podemos ter a partir desta SIBO, desse super crescimento bacteriano. Geralmente são bactérias que não são benéficas ao nosso organismo. Então, quando chega um paciente no seu consultório, ele tá lá com uma dermatite, uma rosácea, algo assim não normal, e ele quer melhorar aquilo, ali você já bate o olho e sabe que ele está tendo uma disbiose, que ele vai estar tendo uma SIBO e que ele vai estar tendo uma inflamação. Lembrando que todas as vezes que a gente fala em inflamação crônica, nós estamos ali tratando um paciente que está doente cronicamente. Então, como que nós vamos fazer um tratamento no nosso paciente se está ali no rosto dele dizendo que algo internamente não está indo bem? Então, nós precisamos sim e devemos ajudar o nosso paciente, mesmo porque nós vamos estar indo lá direto na causa e não somente na consequência, mesmo porque você não vai conseguir resolver aquilo no seu paciente que está com aquela dermatite se você não ir diretamente na causa. Esse é o nosso olhar inteiro para o nosso paciente, nunca olhar somente o rosto. E as alterações da qualidade das bactérias. Isso foi o SIBO, que é a alteração da quantidade, e nós também temos as alterações das qualidades das nossas bactérias. Nós precisamos ter diversidade de bactérias boas. Então, se você pega um paciente que come há 30 anos a mesma coisa, não muda, ele vai ter uma microbiota reduzida, porque ele vai gerar ali uma diminuição dessa microbiota, a variedade dela. Então, por isso a importância também de ter essa variedade alimentar. Uma pessoa que só come aquilo ali todo santo dia, você já sabe também que não é legal. Por isso, saber exatamente o que a pessoa come, que horas ela come, e se ela come todo dia aquilo. Tem alguns pacientes que falam, não, a minha vida é essa, faz 30, sei lá quantos anos que eu só como isso e pronto. Então, você já sabe ali que ele tem uma diminuição ali na qualidade das bactérias dela. E existe dois tipos grandes, né, dois grupos grandes de bactéria. As grãs positivas e as grãs negativas. As grãs positivas, lá na membrana dela celular,
ela tem um componente, o peptídeo glicano. E nas gram negativas, lá na membrana, nós vamos ter o LPS. E quanto maior a exposição desses LPS, ou seja, quanto mais bactérias gram negativas, maior é o risco de uma resistência insulínica, de uma desbiose, de um fígado gorduroso. E quando nós falamos de resistência insulínica, sempre, gente, anotem aí, é super importante. Se o seu paciente falou que ele tem resistência insulínica, anote. Ele tem resistência à vitamina C. E lembre que eu falei que a vitamina C é um dos fatores que nós precisamos para produzir o colágeno, que o colágeno ele não produz sozinho, que nós precisamos de várias coisas. E quando tudo aquilo está redondinho, a gente tem uma produção de colágeno muito boa. Então, se é um paciente que tem maior exposição ao LPS, ele é um paciente que tem a maior risco de ter uma resistência insulínica, de ter uma inflamação, de ter uma resistência à vitamina C também. Já o estímulo das grãs positivas, ali dos peptídeos glicanos, eu falei da grã negativa, agora da grã positiva, especialmente lá na célula de Panet, que é lá no intestino delgado, ela estimula as células a produzir os AMPs, que é o peptídeo antimicrobiano, e isso vai gerar uma homeostase intestinal. Então, lá no nosso intestino delgado tem diversas células e cada célula tem uma função. E lá nós temos as células de Panet. Então, quando essa gram positiva vai lá nessas células de Panet, ela estimula a esta célula a produzir os AMPs. Estes AMPs vão fazer a homeostase intestinal, que é o que nós queremos, uma homeostase intestinal. Ou seja, que tudo fique equilibrado. Então, agora você já sabe que a LPS é algo que nós não queremos e que os AMPs é algo que nós queremos. Ou seja, quando se tem uma disbiose, ou seja, aquela alteração, nós temos a menor produção de ácido graxo de cadeia curta, temos maior exposição desses LPS, e isso faz com que ocorra uma menor excreção do ácido úrico e, consequentemente, aumenta as citocinas inflamatórias. Seu paciente tem desbiose, ele tem uma inflamação crônica. Quando o paciente não mastiga direito, quando ele engole o alimento de qualquer forma, ainda mais, gente, tô bem arriscada, ainda mais esses produtos industrializados, ultraprocessados, ele vai promover ali no intestino uma degranulação mastocitária. E isso vai gerar um leaky gut. O que é esse leaky gut? Como eu disse para vocês, lá no intestino, lá na camada, no epitélio do intestino, é feito de células. E essas células são juntinhas umas a outras através das tight junctions, que ali tem a ocludina e a claudina que fazem essas células ficar juntinhas. Então, nosso intestino é cheio de células. Quando se come todos esses alimentos industrializados, horrorosos, ou quando você não mastiga direito, quando você não presta atenção no que você está comendo, isso faz com que essas tight junctions, elas se separem. Ocorre o rompimento delas. A partir do momento que você tem um leaky gut, ou seja, você tem esse rompimento ali nessas tight junctions, nós temos a permeabilidade intestinal alterada. Então, nós vamos ter essa permeabilidade, ou seja, os alimentos que era para estar dentro do intestino, eles vão para fora do intestino, aqueles fragmentos, e isso tudo gera inflamação. Gerando inflamação, você vai gerar doenças em tudo aquilo que eu falei. E também pode ter na pele. Sempre o que acontece por dentro é o que reflete ali por fora. Então, a gente tem que sempre preservar o nosso intestino fechadinho. Só que hoje, a maioria das pessoas comem essa dieta ocidental. Ou seja, hambúrguer, pizza, refrigerante, isso tudo não faz bem para o intestino, vai deixar o intestino totalmente permeável, vai entrar e sair, e que não vai causar doença somente ali no intestino, vai causar doença em todo, longe do intestino. E deixa eu ver aqui. E aí, quando essas tight juntos são rompidas, né? Ela vai
gerar ali uma cascata inflamatória, porque vai ter mais exposição ali daquelas bactérias gram-negativas, mais exposição a LPS, e aí vai gerar toda a inflamação por conta que seu intestino tá com permeabilidade intestinal. E existe também a deficiência de alguns nutrientes que podem prejudicar essa função. Então, se o paciente está com uma deficiência de vitamina D, uma deficiência de vitamina A, uma deficiência de magnésio, uma deficiência de zinco, que infelizmente a maioria das pessoas que eu pego os exames, eles também podem alterar essa barreira intestinal. Então, o tanto que é importante termos variedade na nossa alimentação, quanto também termos esses nutrientes essenciais para que as células, que esse epitélio realmente esteja sempre certinho, essa barreira intestinal. E quando se toma a água ou limão em jejum, que eu já falei várias vezes, você vai promover ali o aumento da secretina. Tomou um limão ou um vinagre de maçã, que ele é um ácido graxo de cadeia curta, ele vai aumentar essa produção da secretina. O que a secretina vai fazer? Ela vai lá no pâncreas e vai aumentar a produção de água e bicarbonato. Ou seja, ela vai fazer que o seu estômago ele tenha ali um equilíbrio ácido básico. E aí a pessoa consegue degradar melhor essas proteínas que ela não fez na boca, ela não mastigou direito, aquelas proteínas desse tamanho lá. Então, quando você toma isso, você faz esse ali, seu pH, ele ficar equilibrado, ácido com baixo, tem até essa melhor degradação dessas proteínas. Em algumas pessoas, só por melhorar isso, só para você estar melhorando essa degradação das proteínas, você já vai ter uma menor exposição da LPS. É o que nós não queremos. Por isso que essa é uma estratégia anti-inflamatória. Como eu fiz a outra live quando eu falei de estratégias anti-inflamatórias, essa é uma. É o limão ou um vinagre de maçã, ou os dois juntos tomando de manhã, que ele vai ter esse efeito de fazer equilíbrio, ácido básico, e você vai conseguir digerir melhor as suas proteínas, ou seja, você não vai estar ali, você vai estar contribuindo para que o seu epitélio intestinal esteja sempre certinho. E existem alguns alimentos super inflamatórios. Só que esses alimentos podem ser mais inflamatórios para algumas pessoas e menos para outras. E tem alguns alimentos que são inflamatórios para todo mundo, que todo mundo sabe. E que esses alimentos, eles vão repercutir aí nos sinais clínicos da pessoa, na nossa pele, como as dermatites. Por exemplo, leite e seus derivados. O leite, pela caseína, é um alimento inflamatório. Lembrando que um queijo, gente, 25 gramas de um queijo equivale a 100 ml de leite. Então, é muita coisa. Às vezes você come muito queijo, que vai causar ali uma constipação. Causando essa constipação, se você tem... a vida inteira meu intestino foi preso. Infelizmente, não é normal. A vida inteira você foi inflamada. A vida inteira teve essa desbiose. Então, o queijo, a caseína do queijo, pode acontecer isso em algumas pessoas. O ovo também é um outro alimento inflamatório. Peixe, crustáceos, trigo, soja, amendoim, leguminosas. E lembre que a pele é sempre o reflexo que está acontecendo de dentro. Então, esses alimentos inflamatórios, ele vai causar tudo isso que eu falei. Vai causar uma desbiose, que pode causar todas essas doenças, e na nossa pele em forma de dermatites, em formas de manchas, em formas de melasmas, em formas de várias coisas, e que tudo vai começar ali no nosso intestino. E quando a gente se fala em modulação intestinal, vamos então fazer a modulação. Vamos ver o que está acontecendo. Existe um programa de 6 R's. Vamos começar com o quê? O primeiro R é o remover. Então, nós vamos remover esses alimentos que a pessoa mais come, que é desses alimentos ali. Por exemplo, na sua anamnese, ela vai falar, vamos supor, não toma leite, não faz tudo aquilo, mas todos os dias eu tenho uma paciente assim.
todos os dias ela come amendoim à noite, tomando um vinhozinho, e que eu já sei como que tá a situação dela dos exames, né? Que vão chegar ainda. Mas ela come todos os dias esse amendoim. Tem outros pacientes que comem, sei lá, queijos, ela também, são frios, né? Pior de tudo, ela come frios, come os embutidos e come amendoinzinho também todos os dias à noite, tomando vinhozinho. Então aí, o primeiro passo disso tudo para uma pessoa é remover esses alimentos que estão causando mal à pessoa. Porque não adianta nós entrarmos com probióticos ali, entrarmos ali com alguns produtos anti-inflamatórios, entrarmos com estratégias anti-inflamatórias, se a pessoa não remove. Ou seja, a pessoa tem que estar consciente e mudar o seu hábito de vida, para saber que aquilo faz mal e remover esse alimento. Depois de remover, vem o reparar, depois o restabelecer, reinocular, reequilibrar e reavaliar o paciente novamente. Então, nós vamos remover os alimentos mais alergênicos, claro, se ela tá acontecendo tudo isso e ela mal come um peixe, tá super com desbiose, tá intestino preso, aí não vai ser o peixe que vai estar fazendo mal a ela, né? Vai ser um outro. E sempre, gente, sempre é o alimento que a gente mais consome, né? No meu caso ali, que eu descobri o queijo, eu tava sempre comendo queijo. Então, é o alimento ali, se você for pôr na ponta do lápis todos os dias o que você come, que causa uma flatulência, que causa gás, que causa inchaço, é aquele alimento que está te fazendo mal. Em umas formas simples que você pode aí começar a falar para o seu paciente, para ele fazer essa renovação desse epitélio, a partir de uma glicina ou uma glutamina. Então, a glutamina, ela é ótima para no começo, quando o paciente já falou que relatou ali que tá com intestino preso, já passa logo uma glutamina, que nós vamos estar restabelecendo esse epitélio, já vai melhorar ali o intestino, mas para isso ela também tem que, né, que nem eu falei pra vocês, também tem que mudar a qualidade de vida, tem que tirar esses alimentos inflamatórios para ver também como ela reage. Mas a glutamina uma excelente estratégia para estar fazendo essa renovação celular, porque ela fortalece as tight junctions, sabe? Elas fortalecem ali a ocludina e a claudina para que não deixe aquele epitélio romper. Então, ela fortalece essas tight junctions. Então, a glutamina pode começar com a glutamina 5 gramas todos os dias. O ômega 3 também é uma excelente estratégia, porque o ômega 3 ele é anti-inflamatório, mas o ômega 3 é o seguinte, já falei, ele tem receptores ali do ômega 3, né? Se a paciente não muda, não remove tudo isso, o ômega 6, que é aquele ômega ruim de óleo de cozinha, ele vai se encaixar nos receptores, que são os mesmos, e não vai deixar o ômega 3, que é o ômega bom, se encaixar e ele não vai ser absorvido. Ou seja, se o paciente não muda o hábito, só tomar um ômega 3 também não vai adiantar, vai estar gastando dinheiro à toa aí. A berberine também, ela é uma ótima estratégia porque ela modula o intestino, ela diminui a resistência insulínica, ela diminui a inflamação, diminui o estresse oxidativo. Então a berberine também é um aliado aí para quem tem a desbiose. E também podemos entrar com os probióticos, já que nós estamos falando aqui de intestino. Os probióticos, eles têm efeitos assim maravilhosos, mas sempre que nós vamos entrar, a gente precisa antes remover o que está nos causando mal, para depois a gente começar a entrar com os probióticos e melhorar. Sempre que a gente fala em probióticos, nós estamos ali pensando sempre nessas células de fortalecer essas tight junctions. Então, ela faz esses probióticos, ele faz com que aumente essa quantidade de bactérias que são importantes para síntese do ácido gráfico e podemos entrar com múltiplas cepas. Então, é importante nos probióticos nós conseguimos prescrever diversas cepas, né? Um só probiótico a gente consegue entrar com o nosso paciente, né? E nós podemos dar simultaneamente, por exemplo, existem os bacilos, existem os bifidobactérias, existem os cocos. Então, dentro de cada tipo desse, por exemplo, dentro dos bacilos, existem vários tipos, uns 10, 12, 13 de tipos de bacilo.
Dentro dos bifidobactérias existem também ali, acho que mais 5. Entre das cocos tem mais 3. Então a gente tem que fazer variedade. Coloca 3 tipos de bacilo, 2 tipos de bifidobactéria, 1 tipo de coco. A gente consegue fazer essa mescla desses probióticos para que o paciente tenha aí, restabeleça essa microbiota intestinal. Mas isso tudo também varia do que a pessoa tem, varia do quais são os sintomas dela, o que realmente está acontecendo, para a gente conseguir modular isso e prescrever certinho esses probióticos. Mas sempre a pessoa tem que primeiro mudar o estilo de vida dela. Se o paciente não está disposto a mudar o seu estilo de vida, a não mudar a sua alimentação, aí já não é culpa sua. Você deu todas as orientações. Que aí então ele não vai ter os resultados que ele quer, porque ele não vai desinflamar e nem vai melhorar a qualidade da vida dele. Ou seja, vários fatores do nosso dia a dia, vários fatores como o estresse, alimentação de ultraprocessados, embutidos, açúcares, comer prestando atenção, não prestando atenção na comida, comer e já não mastigar, porque na saliva nós temos a saliva também, além da lisozima, nós temos outras que ajudam nessa digestão do alimento. Então a pessoa que come, mal mastiga, faz tudo isso, ela irá causar uma desbiose nela mesma. E essa desbiose, quando nós falamos que o paciente tem desbiose, ela vai resultar em vários sinais clínicos. E a baixa absorção dos nutrientes, que é o que nós precisamos, que é o que eu estou sempre falando aqui, que nós vamos fazer os tratamentos dos nossos pacientes, mas os nossos pacientes eles precisam de nutrientes para que seja produzido ali um melhor colágeno, para que ele tenha um resultado. Só que se ele não muda nada da vida dele, se ele não muda nada, só prescrever também não vai ser tão satisfatório o resultado. Precisa mudar totalmente, né, pessoal? Mas só para ele retirar, você conseguir orientar o seu paciente que aqueles alimentos que eu falei, eles são alimentos mais inflamatórios, já vai ajudá-lo, porque daí ele vai conseguir absorver esses nutrientes, porque ele não muda nada do estilo de vida, faz toda essa suplementação e não absorve nada. Então daí não vai adiantar você fazer aquela prescrição, fazer aquele monte de coisa maravilhosa, se o paciente não vai absorver. Pode ser o nutracêutico mais caro, mais maravilhoso do mundo, que ele não vai absorver. Se ele tiver uma desbiose e ele não tratar isso, não remover esses alimentos inflamatórios, não restabelecer esse epitélio intestinal, esses nutrientes não serão absorvidos. E se esses nutracêuticos não serão absorvidos, é uma pessoa que continuará inflamada e os seus resultados sempre serão inferiores. Porque nós sempre precisamos ali restabelecer o nosso paciente, precisamos fazer aquela na limpeza, esqueci a palavra. Nós precisamos remover tudo isso do nosso paciente para que ele fique limpo, sem claro que não é totalmente sem inflamação, né, gente? Sem inflamação, sem oxidação. Quando o paciente está livre disso, aí qualquer tratamento que você faça no seu paciente já vai ter um melhor resultado, porque só de você estar reequilibrando tudo ele, tirando essa inflamação, a pele dele já vai oxigenar e já vai ter um melhor, já vai melhorar sem você precisar fazer qualquer tratamento estético. Agora, imagina você fazendo um tratamento estético, o tanto que potencializa esse resultado. Então, por isso, a importância sempre na sua anamnese, agora você já sabe. Vamos lá, pessoal, na anamnese agora, você precisa saber o que o seu paciente come, o horário que ele come, por que o horário? Para saber do jejum, que são estratégias que nós podemos fazer quando a pessoa tem uma insulina mais alta. É uma estratégia legal, ele fazer um jejum, então a gente precisa saber os horários que ele come, o que ele come, principalmente o que. Então lá na agenda, lá na sua anamnese, vai estar lá
um espaço grande que você vai colocar exatamente o que ele come de manhã, no lanche da manhã, no almoço, no lanche da tarde, na janta, e se a pessoa come alguma coisa aí na ceia mais tarde. Vai saber também se o paciente come assistindo televisão, come ali no celular, come no carro, tudo isso você vai saber agora do seu paciente. E aí, só dele relatar isso para você, já você vai ter uma ideia aí, mais ou menos, que ele tem aí uma desbiose, e com outras perguntas, com outros relatos que seu paciente vai te dar, você vai quase chegar a um diagnóstico que ele tem uma desbiose aí, e que você primeiro precisa restabelecer esse epitélio do seu paciente, para daí sim você dar continuidade ali no seu tratamento. E aí sim você vai ter sempre os melhores resultados, e o melhor de tudo, você vai melhorar a qualidade de vida do seu paciente. Um paciente que tem um intestino preso a vida inteira também é um paciente inflamado, que tem aí um pouco menor ali da qualidade de vida, porque acaba não absorvendo todos os nutrientes que precisa absorver. Então é isso, gente. Qualquer dúvida pode me deixar aqui no direct, que depois eu respondo, mas sempre lembrem sempre que o mais importante, que eu sempre digo aos nossos pacientes, a todo mundo aqui, que a nossa boca é a entradinha da saúde e a entradinha da doença, que é nos alimentos, na nossa alimentação, que nós resolvemos aí quase todos os problemas de saúde. E aí que a nossa pele vai ser só o reflexo disso tudo. Você vai melhorar a qualidade de vida do seu paciente e, consequentemente, você vai melhorar a pele dele. E ele vai ficar aí agradecido imensamente, tenho certeza. Tá bom? Beijos!